Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio, aqui com você no TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria, uma forma de trazer teologia para a vida cotidiana, uma maneira de fazer com que as pessoas entendam que a teologia não é um bicho de sete cabeças, que a teologia pode ajudar, contribuir com a vida diária. Então, você que está aí no nosso podcast, já vá dando o seu joinha, vá colando aí, copiando o link e envie, divulgue esse podcast que você vai ajudar bastante o nosso trabalho. O YouTube quer ver você dizendo que está gostando e compartilhando com seus contatos, com seus amigos, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós estamos com a nossa temática religiosidade e graça. O podcast, o TPM Podcast, é muito importante para... Eu tenho recebido muitos retornos de pessoas que estão dizendo como esse programa, como esse TPM, como esse podcast tem ajudado as pessoas. Fico muito feliz. São feedbacks assim maravilhosos. Então, fique conosco aí nos próximos 50 minutos, porque eu tenho a convicção que Deus vai falar ao seu coração, você vai crescer, você vai aprender e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Religiosidade e graça aqui no TPM Podcast. E hoje conosco aqui no nosso estúdio, no Pod Studios, um parceiro também do nosso podcast, o pastor Luciano Belloni está aqui conosco. Pastorzão, muito obrigado pela sua presença. Quais são as suas primeiras palavras para a gente abrir aqui? Muito obrigado, eu sei que você tem uma agenda aí corrida, cheia de coisa para fazer, mas abriu essa brechinha para estarmos juntos aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Luciano. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio poder participar. Agradecer ao pastor Paulo Emílio pelo convite, né? De nós estarmos aqui nesse tempo tão precioso para conversar sobre religiosidade e graça, aquilo que envolve a nossa vida, aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente ama fazer e aquilo que nós somos chamados pelo nosso Deus. Tenho certeza que será um tempo muito proveitoso que nós passaremos juntos aqui nessa manhã. Valeu, Luciano. Queridão, você fala um pouco aí do seu trabalho, do seu ministério, o que é que você faz, onde é que você atua? Fala aí pra gente. Estou pastor, né, da Primeira Igreja Batista em São José do Calçado. Já vão fazer, agora em setembro, fazem 13 anos, né, exatamente dia 29 de setembro. Tenho tido o privilégio de estar ali pastoreando aquela amada igreja. Sou da cidade, sou de lá, né? Comecei meu seminário aos 2009, finalizei o seminário em 2012. Logo na sequência, assumi a igreja e até então Deus tem me agraciado de estar ali com aquele povo tão amado, tão querido, aquela cidade tão querida, né? E tão amada. E estamos lá na luta, né? Pregando o evangelho, anunciando, convivendo, compartilhando, mostrando, né? Que a religião e a graça, né? Elas fazem parte do nosso cotidiano, do dia a dia, na cidade, com as pessoas, né? E nossa igreja tem 2 congregações e a gente tem participado, temos tido o privilégio ali de estar servindo na cidade, né? E Deus tem nos abençoado ali. Que joia, Luciano, que legal. Muito trabalho, né? Trabalho. Muito trabalho, mas é um trabalho quando a gente faz por prazer, né? Com alegria no coração, quando a gente... É aquele negócio, né? Você faz por prazer.
Isso é bênção de Deus. O TPM Podcast, Luciano, é um projeto que busca trazer teologia para a vida prática. Eu não falei no começo, mas nós temos vários parceiros que nos ajudam, têm nos ajudado muito na realização desse trabalho. E não é um trabalho assim de um custo baixo, é um trabalho que tem um custo alto e por isso nós temos parceiros de vários lugares do Brasil. Tem gente que nos ajuda até de fora do Brasil. E Deus tem nos abençoado nesse trabalho. Mas a nossa temática, religiosidade e graça, vamos começar aí, porque é um tema polêmico. Muita gente confunde religiosidade com graça. E eu quero saber de você como é que você define, em primeiro lugar, religiosidade. Fala aí pra gente. Bom, na minha visão, a religiosidade ela faz parte da nossa vida, né? A gente, principalmente como brasileiro, a gente é forjado nessa questão da religiosidade, da religião em si. Se a gente for buscar num sentido original da palavra, né? A religião é aquilo que liga o homem a Deus, né? Exatamente. E como nós, como bons cristãos que somos, nós entendemos que a religião ela não pode suplantar a graça. Na minha visão, ela não pode ser superior à graça, porque a religião ela tem a sua importância na nossa vida. Nós somos religiosos, nós somos pessoas que procuramos buscar e servir a esse Deus ao qual a gente prega, mas ela não é superior, a religião ela não pode se tornar e ser superior à graça divina, né? E eu entendo dessa forma, ela faz parte da nossa vida, mas ela não pode suplantar a graça do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, né? Quando a gente vai conversando sobre a religiosidade, a gente começa a pensar em algumas questões importantes, né? Em algumas questões, a religiosidade, a gente tem que tomar o cuidado e o perigo para que a religiosidade não tire de nós a adoração, por exemplo, né? Uhum. Que é um ponto interessante, importante da gente pensar. A religiosidade ela é importante, mas ela não pode tirar de nós a alegria de estarmos servindo ao Senhor. Então, assim, dentro dessa ideia de religiosidade, eu acho que basicamente a gente consegue ter esse entendimento, né? De que ela é importante, de que ela faz parte da nossa vida, mas ela não é superior à graça. A graça é infinitamente superior. Então, religiosidade poderíamos definir como sendo um problema da religião? Ou, na sua concepção, é a mesma coisa? Ela pode ser considerada um problema se ela não for bem usada, se nós não sabermos conviver com essa questão da religiosidade. Né? A religiosidade pode confundir, pode trazer muitos conflitos na mente das pessoas. Sim, elas são... Por exemplo, quando que ela se torna um problema? Quando ela vem, por exemplo, e deixa de ser... Eu deixo de cultuar a Deus, eu deixo de adorar a Deus em prol de um sistema que o homem criou, e isso se torna superior à minha adoração a Deus, por exemplo. Aí vai haver um conflito. Certo. Onde há o conflito, onde há essa divergência, a religiosidade ela se torna um problema. Ela deixa de ser algo bom na vida do ser humano e passa a se tornar um próprio empecilho na vida do ser humano. Se a gente for buscar na Bíblia, né? Aqueles líderes religiosos, principalmente no tempo de Jesus, eles eram extremamente religiosos, mas a religiosidade na vida deles se tornou um empecilho. Se tornou um problema de relação entre eles e Jesus, entre eles e a sociedade.
E então, assim, ela se torna um problema quando nós não sabemos conviver com ela. Aí ela se torna um problema para a religião, que é aquilo que liga o homem a Deus, né? Então isso é uma linha muito tênue, né? Que a gente convive e anda em relação a isso, né? Da questão da religiosidade. Certo. Então, a gente pode dizer que a religiosidade, se não for canalizada, submetida à graça, ela pode então atrapalhar a nossa até comunhão com Deus. Com certeza. Pessoas que são dominadas pela religiosidade, se elas não se derem conta, daqui a pouco elas vão ser mais mecânicas em seu relacionamento com Deus do que livres, Isso aí. libertas, né, cheias de graça nesse relacionamento. Agora, Pastor Luciano, como que a religiosidade interfere na graça? Você falou aí que se a gente não tomar cuidado, a religiosidade pode atrapalhar a ação da graça na vida da pessoa. Eu conheço pessoas que são adoecidas pela religiosidade e parece que elas vivem em outro ambiente que não é o ambiente da graça. Como é que isso pode acontecer em termos práticos na vida de alguém? Por exemplo, a religiosidade ela se torna um empecilho da ação divina ou da graça do Senhor quando eu deixo verdadeiramente de adorar a Deus, Certo. né? Porque eu entendo que a adoração é um estilo de vida, Ok. né? Eu até pego parafraseando uma frase do saudoso Russell Shedd, que ele vai dizer no seu livro Adoração, que ele vai dizer que a adoração é um estilo de vida, né? É um jeito de ser. Jeito de ser. Então, quando a religiosidade ela se torna um empecilho, quando o homem deixa de adorar a Deus e passa a cumprir protocolos, né? E aqui eu quero deixar bem claro que não é uma crítica, mas é uma constatação. Quando a gente cumpre protocolo de organizações que o ser humano criou dentro do contexto do ambiente da igreja, e aí quando nós colocamos essas questões acima, né, do princípio fundamental, elas se tornam um empecilho da graça. Nós deixamos de ser ponte e passamos a ser muro. Nós deixamos de ligar as pessoas a Deus e aí criamos obstáculos entre o homem e Deus. Então, quando há essa questão, há essa interferência. Uma coisa importante que eu vejo, né, e é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente, é no ambiente família. Né? Para nós que somos pastores, né, que lidamos e conversamos sobre esse assunto, e lidamos com isso 24 horas por dia, né? A gente tem que tomar muito cuidado para isso não interferir na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos não querem falar sobre isso, querem falar outro tipo de assunto. E aí nós, meio que mecanicamente, vamos cumprindo rituais e protocolos e aquelas questões todas. E aí, quando a gente se dá conta, nós não estamos mais adorando, nós estamos cumprindo obrigações. E aí, cumprir obrigação deixa de ser adoração. E aí é onde a religiosidade começa a interferir nessas questões que eu vejo que são importantíssimas. Eu citei a família porque é o nosso primeiro núcleo de convivência, mas ela pode se estender para todas as camadas da sociedade. Outros níveis, né? Outros níveis da sociedade. Veja só, gente, aí, ó, que coisa legal. Nós estamos falando aqui sobre como a religiosidade atrapalha a vida na graça de Deus.
trazendo hoje a presença aqui ao vivo em nosso estúdio do pastor Luciano Belloni, pastor da Primeira Igreja Batista de São José do Calçado. Você que está assistindo aí, olha, fique ligado porque vem mais informação muito legal para você ser ajudado a ter uma vida graciosa e não uma vida religiosa. Já deixa o seu like se ainda não fez isso e compartilha esse programa, esse podcast com os seus contatos, tá? Pastorzão, nós estamos falando aqui dos aspectos da religiosidade que interferem na vida religiosa, na vida cristã como um todo, né? Na vida da graça. E o senhor falou aí, eu prestei atenção, que você falou que existem pessoas que seguem um protocolo mecanicista. E quando esse protocolo religioso, mecanicista, que não pode fugir, não pode sair daquela linha estreita, as pessoas caem no perigo da religiosidade, correto? Correto. Cita para a gente aí, pastor, pelo menos uns 2 ou 3 protocolos mecanicistas da religiosidade, porque talvez muita gente que está nos assistindo está tendo uma vida protocolar, uma vida cristã protocolar, mecânica, e achando que está vivendo na graça. 2 ou 3 exemplos dessa vida protocolar que pode nos enganar. A nós todos, pastores, líderes, todos nós podemos ser enganados por esse modelo de vida. O que é que o senhor diz para a gente? Bom, um exemplo que eu vejo que nós precisamos tomar muito cuidado são com as atividades. Às vezes nós colocamos muita atividade sobre os nossos ombros. Uhum. E essas atividades, elas, ao invés de nos aproximar de Deus, elas acabam nos distanciando de Deus. Parece... O ativismo, né? O ativismo religioso. O ativismo religioso. Isso é muito comum nos dias de hoje. Muito perigoso. Nós vivemos num tempo em que o vilão é o tempo, né? Usamos essa... As pessoas não têm tempo para nada. Essa desculpa. E aí nós vamos criando atividades que se tornam um ativismo religioso. E aí, se a pessoa deixa de cumprir um daqueles requisitos dessa atividade religiosa, na cabeça dessas pessoas, Deus vai pesar a mão, vai castigar. Eu estou cometendo um pecado, eu tô indo na contramão daquilo que Deus quer. Então, nessa ideia, as pessoas vão criando atividades, vão fundamentando em cima do ativismo religioso. E esse ativismo religioso, ele, ao invés de nos aproximar, ele acaba distanciando o homem de Deus. Por quê? O mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje pela manhã, fazendo minha devocional, eu li um texto que Jó vai dizer que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Hoje os seus olhos já o conheciam. Então, o mais importante é a nossa vida com Deus. Deus não está interessado naquilo que fazemos para Ele. O que Deus quer é relacionamento com Ele. Eu peço que as pessoas não confundam o que eu estou dizendo. Uhum. Eu não estou dizendo que nós não devemos servir e trabalhar, correto? Exatamente. Mas está bem claro. Isso. O que não pode é essas atividades que nós vamos colocando, né? Isso nos atrapalha no mais importante, que é o nosso relacionamento com o Senhor. E aí a gente esquece que vivemos o tempo da graça. Só pedir a licença e abrir um parêntese de uma experiência minha. Lá quando era adolescente, gosto de futebol até hoje, né? Mas hoje já não nos permite mais
jogar bola. Mas naquele tempo, e eu sou de um tempo, eu tenho 48 anos, eu sou de um tempo que se você jogasse bola no domingo, você ia ser castigado por Deus. Dois. Dois. Então, assim, olha a confusão. No domingo você tem que ir na igreja. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que estar no culto, que a gente tenha que, né? Mas eu sou desse tempo. E às vezes eu não jogava bola de domingo porque eu tinha medo. Eu tinha medo de Deus pesar a mão sobre mim, de Deus me castigar. Então, assim, olha o que a religiosidade às vezes faz. E a gente... uma geração foi formada em cima desse princípio, em cima dessa base. Eu chamo, pastor, de paradigma religioso. Isso. Paradigma religioso do dia. Que é o paradigma... o Ed René, ele escreveu um livro, o senhor deve conhecer, sobre paradigmas religiosos. E um dos paradigmas religiosos que ele diz que precisa ser abandonado é o paradigma religioso do dia. Você que está assistindo nosso podcast, procure esse livro. Aqui no podcast, pastor, a gente dá dicas de livros que a gente já leu, já fez uma avaliação. Procure esse livro, Quebrando Paradigmas, do pastor Ed René. Vai ser muito bom. Você vai encontrar... Eu me lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu encontrei uma mensagem libertadora. Libertadora, porque eu estava preso a esse paradigma do dia. Do dia. Que é um paradigma religioso que precisa ser abandonado, né? Mas esse paradigma afeta o nosso ativismo religioso. Outro problema, pastor, fala de uma outra situação aí que é um perigo para que a religiosidade sufoque a graça na vida da gente. Às vezes a gente, só voltou um pouquinho, às vezes a gente esquece que Deus criou o dia, o domingo, para o homem. Né? Às vezes as pessoas não se lembram do princípio espiritual, né? que Deus fez. Ontem, aproveitando esse gancho, já entrando no segundo momento, ontem eu falei ontem à noite na igreja sobre aquele texto da mulher encurvada. Né? E aí Jesus, ela entra na porta da sinagoga, aquela questão toda, Jesus observa a mulher ali, chama ela para perto, toca nela, liberta aquela mulher o texto vai dizer que é daquele espírito maligno que a atormentava durante 18 anos. Mas onde eu quero chegar com isso? O líder da sinagoga ficou bravo com Jesus porque Jesus curou a mulher no sábado, né? Um outro problema, e eu peguei esse texto para usar um gancho para poder entrar nessa outra questão. A religiosidade ela se torna um problema quando nós valorizamos mais a coisa em si do que a vida humana, do que o ser humano. Ponto. Porque Jesus veio para salvar e curar o perdido, o pecador. Então, quando nós valorizamos mais um ritual, um mecanismo ou coisas e deixamos de amar e valorizar o ser humano, tem alguma coisa errada com a nossa vida com Deus. Porque Jesus vai dizer para ele o seguinte, falou, mas ela também é filha de Abraão, ela também merece, ela também tem direito. Não é só um grupo que tem, não é só um outro que tem. Esse é o grande perigo que, às vezes, muitas pessoas incorrem. De achar que aquele mecanismo, que naquele contexto, naquele meio ali, é onde há a solução, onde há a salvação, onde há a resolução do problema. E, às vezes, nós esquecemos do que Jesus nos ensina. E esse texto ele é muito rico, muito claro, em nos mostrar isso.
A religiosidade ela tem se tornado, lógico, né, salvo as exceções, mas a gente consegue ver isso muito claro na vida de algumas pessoas, que o ritual ele precisa ser mantido independente do ser humano. Independente da pessoa, de seja ela qual for. Independente dos relacionamentos dos também. relacionamentos. Enquanto você falava aí, veio na minha mente um outro texto bíblico, que é lá de Lucas, capítulo 10, quando Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Uhum. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, eles passam ao largo da pessoa que está sofrendo, ferida, machucada à beira da estrada. Porque eles não podiam parar, eles não tinham tempo, e também eles não podiam parar para tocar naquele homem que podia ser um homem imundo. Mas Jesus disse que o samaritano parou, cuidou das feridas do homem, investiu dinheiro na cura dele, trouxe para ele saúde, tratamento, enquanto que os religiosos, o levita e o sacerdote, e ali eu vejo que esse exemplo, para mim, é um exemplo que fala muito sobre a religiosidade, né? Isso aí. Como a religiosidade pode ser vazia e infrutífera quanto aos relacionamentos. Com certeza, porque vamos contextualizar, né? Pegou um gancho no texto do senhor. Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas a pessoa que está ali precisa de mim, então eu não vou parar, porque eu tenho um cronograma a ser cumprido. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer. Um rito, né? É um ritual. Isso aí. Eu tive uma experiência uns anos atrás de algo que aconteceu. Morreu um irmão muito querido na nossa igreja num domingo, e o enterro dele foi à tardezinha. E aí algumas pessoas me perguntaram: pastor, nós não vamos ter culto à noite, não? Aí eu disse para algumas pessoas, até mesmo pessoas de fora, né? Que não eram da igreja, eu cheguei a dizer, falei assim, como que nós vamos nos alegrar? Sendo que há 1 hora, 2 horas atrás, nós estávamos chorando com a família de uma pessoa muito querida da igreja. Então nós cancelamos o culto da noite. Não tinha ambiente, não tinha aquela alegria, vamos usar um termo aqui, o clima para a gente poder... Celebração, celebrar o quê? A celebração é alegria. Então como que nós vamos celebrar sendo que alguém muito querido nós acabamos de sepultar? Então assim, a gente estava com o coração muito angustiado, muito triste em relação a isso. Então isso mais ou menos reflete essa questão que ainda está muito impregnada na gente, né? No nosso meio, vamos colocar assim. Exatamente. Esse exemplo aí é fabuloso, porque talvez a gente tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, participando aí do podcast, que elas estão tão presas ao ritual religioso que elas não conseguem enxergar a afetividade dos relacionamentos. Ela não consegue demonstrar amor, empatia, simpatia, acolhimento pelas pessoas que estão sofrendo. E isso vai aprisionando a pessoa num ritual, não é verdade? Verdade. Isso é terrível. E eu acho, nesse sentido, o nosso podcast é muito importante para alertar as pessoas. Infelizmente, nós temos pessoas que precisam ser alertadas, né? Elas precisam ouvir que a graça é
o caminho libertador da religiosidade, do ativismo religioso. Não é isso? É legal, legal. Esse lance aí dos relacionamentos é muito importante, né? Muito importante. Porque se a gente for perceber e olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver que os maiores embates de Jesus eram em relação a essa religiosidade que estava impregnada naquele contexto e eles não conseguiam perceber isso. Não é que Jesus estava querendo apagar a lei ou destituir a lei, nada disso. Mas ele estava mostrando que a alma, a vida humana, é o mais importante, né? Que é o princípio pelo qual ele decidiu, né? Salvar a humanidade. Então, eles não conseguiram entender isso. E parece que as pessoas hoje ainda estão meio que presas. Não tanto quanto era, mas ainda tem esses resquícios. Sim, ainda no nosso ainda meio. Tem, Ainda lógico. tem esses resquícios no É nosso uma meio. coisa que eu vejo é que essas pessoas que são aprisionadas pela religiosidade, elas não conseguiram amadurecer. Tem um autor que eu gosto muito, Larry Crabb, um psicólogo cristão, e Larry Crabb, ele diz em um dos seus livros que certa vez alguém perguntou para ele sobre o que era uma pessoa madura. Como que ele definia uma pessoa madura? Como é que alguém pode ser classificado como um cristão maduro? E aí a resposta de Larry Crabb foi a seguinte: eu sou mais maduro na medida em que eu amo mais. Eu sou mais maduro na medida em que os meus relacionamentos são significativos, frutíferos e abençoadores. Não quando eu pratico mais religiosidade, porque tem muita gente que vai nas igrejas há muito tempo, frequentador de igreja, você falou aí de ativismo, eu conheço pessoas que se a igreja tiver atividade de segunda a domingo isso aí. ele estará lá. Porque para ele, religião, ou melhor dizendo, graça, significa frequentar igreja. Mas essa pessoa tem um déficit relacional grandioso, essa pessoa não sabe amar, é uma pessoa crítica, é uma pessoa da qual os outros querem distância, e ela acha que pelo fato de frequentar a religião, o culto, ou os cultos, né? Ela vai ser uma pessoa madura espiritualmente, mas ela não sabe amar. Então, para mim, não só no ponto de vista de Larry Crabb, mas no ponto de vista do próprio Jesus Cristo, se eu não sei amar, se eu não sei me relacionar, se eu não sei viver o acolhimento para com os que sofrem, dar atenção às pessoas, eu não amadureci ainda, né? Mas, pastorzão, e a graça? A gente já falou bastante aqui de religiosidade, o ativismo religioso, a questão do dia, né? Esses paradigmas. Tem outros paradigmas, vale a pena você ler o livro do Ed René, vai te ajudar bastante a quebrar paradigmas que não são bíblicos. É bom que se diga, são paradigmas religiosos, paradigmas criados pelo homem, pela religiosidade. Beleza. E a graça? Fala pra gente aí, qual é a sua visão da graça? Bom, é um assunto muito extenso, né? Felipe Ansem tem um livro sobre a graça que é... Maravilhosa Graça. Formidável, isso aí. Maravilhosa Graça. Muito importante, muito rico. A graça, ela está presente na nossa vida
desde que o mundo é mundo, né? Porque as pessoas entendem e acham que a graça ela foi inaugurada com Jesus. Na realidade, ela não, na minha visão, ela não foi inaugurada com Jesus. Ela está presente em nós desde o início. Desde Gênesis. Lá em Gênesis, quando virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, já é um sinal da graça divina, né? Então, graça é presente de Deus a um homem que não merece, a um ser humano que não merece, a alguém que não merece ser agraciado ou presenteado. Então, Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, nos presenteou com algo formidável e maravilhoso, né? Isso fundamentado no seu princípio maior, vamos colocar assim, que é o amor, né? É o Certo. amor de Deus que fez com que ele amasse esse mundo de uma forma tão especial que ele nos presenteou com a graça divina, né? E a qual nós não mais carregamos a culpa do pecado, vamos colocar assim. A gente procura viver uma vida mais leve, né? Se a gente pode colocar assim, porque o próprio Jesus disse que nós deveríamos colocar sobre ele todo o nosso peso, nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas, nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Isso é graça. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda estão meio confusos em relação a isso. Mas como que eu faço? Eu não consigo. Ainda estão querendo fazer algo para alcançar a graça. Não, é ela que nos alcança. Eu tive um professor no seminário, pastor Josué Brum, de Itaperuna. Ele dizia que a graça ela vem do alto para nós. É de cima para baixo. O começo é sempre Deus. É Deus, ele que nos alcançou, é a graça que nos alcança, não somos nós que alcançamos ela, não somos nós que buscamos a ela, é ele que nos alcançou porque ele nos amou primeiro. O primeiro passo foi Deus que deu. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. É ele que nos busca, é ele que nos alcança. Então a graça ela chega até nós. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Veja só, pastor, você colocou aí uma questão que muitas pessoas dentro das igrejas hoje não conseguem entender, assimilar a graça nesse nível aí que você colocou, que para mim é biblicamente correto. E eu tenho uma teoria por que isso acontece. Nós vivemos numa sociedade meritocrática. A sociedade capitalista é a sociedade da honra ao mérito. Honra pelo mérito. Ou seja, se você mereceu, você recebe uma estrelinha prateada ou uma estrelinha dourada. Se você mereceu, você vai ter melhores salários. Se você se comportou bem, você vai receber o presente. Eu vejo muitos pais criam seus filhos com fundamento no mérito. A sociedade capitalista é a sociedade da meritocracia. Quer dizer, eu faço por merecer. E aí a pessoa vem para a igreja. E ela vem para a igreja, e aí quando ela chega na igreja, ela começa a ser instruída que não é merecimento, que não é mérito, que é graça. E aí, ou então, isso se ela ouve a teologia correta. Mas se ela ouve a teologia atravessada, se ela ouve a teologia que eu digo, chamo de teologia casca de banana, né? A teologia que destrói e não constrói, ela vai ouvir que não, ela pode, ela faça por merecer, pague o preço para Deus te abençoar. E aí ela vai sendo orientada
de que, da mesma forma que lá fora, né, de como ela aprendeu na sociedade, como ela aprendeu desde criança, é também com Deus. O relacionamento com Deus também é baseado, melhor dizendo, no mérito. E aí, quando chega alguém para dizer, olha, não é mérito, é graça. É graça. E aí entra o choque, né? A crise está instalada e a pessoa, muita gente demora para virar a chave, e eu costumo afirmar que a maioria da igreja não virou a chave ainda. O senhor citou aí, eu me lembrei daquele texto em que Jesus é questionado pelos seus discípulos, né? Uhum. Em relação a quem seria o maior ou o melhor, quem teria o privilégio de sentar perto dele. E aí Jesus vem e diz para ele o seguinte, que o maior e o melhor é aquele que serve. Ele vai totalmente na contramão da sociedade daquela época e da época de hoje também. Da meritocracia, porque hoje as pessoas são vistas por aquilo que tem, por aquilo que pode oferecer, né? Pelo seu ganho, pela sua... E né? também pelo seu desempenho. E aí as pessoas não conseguem entender que a graça, ela vai totalmente na contramão dessa questão. Porque a questão de Deus, né? As coisas de Deus, elas são bem diferentes. Eu costumo dizer lá na igreja assim, a matemática de Deus é diferente da matemática comum. Exatamente. 1 mais 1 é 2. A matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Dentro desse princípio, maior, olhando ao exterior, maior é quem é servido. Mas no princípio pelo qual Deus estabelece, maior é aquele que serve. Então, ele vai muito nessa contramão, né? O saudoso John Stott tem o livro dele Contra a Cultura, né? Que o evangelho, a graça, ela vai muito contra a cultura que é pregada na atualidade. Então, a graça, ela vai muito nessa contramão daquilo que nós aprendemos, que nós crescemos, de ter que ser melhor, de ter isso, de ter que ser o melhor aluno, isso, aquilo, aquilo outro. Estou dizendo que a gente não tem que fazer o melhor ou que procurar ser melhor, mas isso não pode ser um empecilho ou tornar um empecilho para que a gente viva esse tempo da graça, né? De que eu não mais preciso sofrer em relação a isso, porque todo martírio, toda dor, todo sofrimento, Jesus já levou na cruz do Calvário. Exato. Todo o preço que precisava ser pago já foi pago. E aí eu costumo dizer que esse preço não tem sabor de mel, não. Esse preço é sabor de sangue. Tá? Eu sempre digo isso, que o preço que Jesus pagou na cruz tem gosto de sangue de um cordeiro imaculado que foi derramado naquela cruz para dar a mim e a todos nós, as pessoas que nos ouvem, que estão aí em casa, a libertação, a salvação na pessoa de Cristo, que se a gente pode dar um nome à graça, é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo. Você que está assistindo esse podcast, uma oportunidade legal. Passe para frente. Envie esse podcast. Lógico, deixe o seu like e se inscreva no canal. Mas envie esse podcast para pessoas que não são cristãs. Isso é muito importante, porque hoje nós vivemos um ambiente de muita gente que quer se achegar a Deus, que quer buscar a Cristo, mas elas acham que é pelo muito fazer, né, pastor? Isso. Elas acham que elas precisam pagar uma promessa, elas acham que elas precisam cumprir um ritual, então elas
antes de serem religiosas, já são religiosas em sua própria mente, né? Isso aí. Elas já são dominadas por uma religiosidade vazia. E como o pastor Luciano falou, a graça é Cristo morrendo na cruz gratuitamente por você, por mim, por todos nós. Mas, pastor, então, legal. Graça é sem merecimento. É receber de Deus apenas por amor. Eu, sinceramente, não mereço. Dietrich Bonhoeffer, por outro lado, ele falou da graça barata. E me preocupa muito, porque ele fez um alerta na década de 40, lá do século passado, né? Do século 20, 1940. Ele falou dessa graça barata. A graça, para algumas pessoas, é barata, pastor. Como que a graça se torna uma graça barata nas vidas de algumas pessoas? Dentro desse princípio, né, dessa linha sobre a graça, uma coisa importante que a gente precisa deixar claro é nós, quando somos alcançados e chegamos de frente com a graça, nós precisamos entender uma coisa. Nós não merecemos, ninguém merece. Ninguém merece. Mas muitas pessoas carregam essa estigma, né? De que eu sofro com isso, com aquilo, então eu vou mudar primeiro para depois eu... Não. Aproxime-se de Jesus do jeito que você está, da forma que você é, sendo quem realmente você é. Porque a mudança na vida, quem provoca é o Espírito Santo. É a própria graça. É a própria graça. Então, esse é um ponto importante. Pegando essa linha que o senhor trouxe da graça barata, existem muitas pessoas que estão usando desse princípio do tempo da graça para poder viver de uma maneira totalmente contrária àquilo que a própria graça direciona. Aquilo que o próprio Senhor Jesus nos direcionou, né? Fazem da libertação uma libertinagem. Querem viver pisando na jaca. Eu já sou salvo mesmo, então já que é pela graça, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou viver do jeito que eu quero, eu Vida vou fazer louca. o que eu quero, eu posso ter N relacionamentos, ter isso, aquilo outro, porque já que eu vivo o tempo da graça... Tá liberado. Tá tudo liberado. E, vamos dar um ponto. Não é dessa forma. Não é Esse é um pensamento equivocadíssimo. Isso aí. E isso tem sido, infelizmente, tem sido propagado. E aí o que Bonhoeffer vai dizer, da graça barata. Muitas pessoas têm barateado o preço que não foi pequeno. Foi grandioso demais. Para que a gente possa barateá-lo a tal forma, né? Lógico que nós sabemos que a salvação, como Paulo vai dizer lá em Efésios, a salvação é pela graça e não por obras, tá? Ponto. Tudo bem, nós entendemos isso, nós percebemos isso e sabemos disso. Mas o que evidencia aquele que foi alcançado pela graça? Acho que essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Qual é a evidência de alguém que foi alcançado pela graça? É a sua maneira de viver. Ele procura viver sobre esse princípio estabelecido pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor, que ele vai viver sobre esse prisma, sobre essa direção, onde ele ama as pessoas, onde ele é sal e luz aonde ele está, ele é ponte e não muro, ele procura viver de acordo com os princípios estabelecidos, que a Bíblia, que é o nosso manual de fé e que prática, é o livro da graça. Da graça que nos rege, que rege a nossa vida, que rege a nossa conduta,
E aí a gente vive dessa forma, não por obrigação, porque não é nada imposto. A graça não arromba, ela bate. Ó, eu tô aqui. Aceita? Sim, eu quero. Então, eu recebi a graça. Então, eu vou procurar viver de maneira que condiga e que esteja alinhado sob o princípio da graça. E isso só pode acontecer se a pessoa receber nela Isso aí. a ação graciosa A de ação Deus. graciosa de Deus. Porque ela não tem forças por ela Não, mesma para seguir a palavra. Não, o homem não consegue se salvar. Uhum, exatamente. O homem não consegue se salvar. O homem não consegue oferecer ao outro aquilo que ele não tem. Como que alguém vai... É uma coisa que eu tenho tido oportunidade, tenho atendido algumas pessoas. Eu trabalho como psicanalista também. Então eu tenho tido algumas oportunidades de atender algumas pessoas que chegam até mim e dizem assim, eu tô com um vazio que não tem fim. E às vezes são pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, pessoas assim que têm uma família legal, né? Mas que estão vazios e o ser humano não consegue preencher esse vazio. Há um vazio no coração das pessoas que só é preenchido pela graça. É o espaço exato da graça na vida dessas pessoas, né? Então, assim, nós não podemos de forma alguma baratear essa graça divina, né? Porque ela custou um preço muito alto. Então, eu vejo dessa forma que muitas pessoas têm vivido dessa maneira, né? Deixando a vida me levar. Filosofia lá do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Viver de qualquer jeito. Vamos lá. Barateando a graça. Já que eu vivo no tempo da graça, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso viver dessa forma, eu posso pisar aqui, eu posso colocar a mão nisso, eu posso colocar os meus olhos nisso, porque eu vivo o tempo da graça. Deus me perdoa, né? Eu já fui alcançado por ela. Não, na realidade, essa pessoa não foi alcançada pela graça. Nunca entendeu o que é a graça, né? É isso aí. Pastor, eu acho que eu tenho um texto, ontem eu até citei esse texto, quando eu estava pregando, que é aquele texto de Jesus com Pedro após a ressurreição. Uhum. Aquele bate-papo, né? Aquela conversa de Jesus com Pedro. E a pergunta de Jesus para Pedro, a primeira pergunta é totalmente cheia de graça, né? Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Essa expressão é tão poderosa, quer dizer, Pedro, você me ama mais do que estes? E aí quando Pedro responde assim, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Aí Jesus diz para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus faz isso por 3 vezes. Uhum. Ali, para mim, Jesus está deixando uma dica fundamental para a igreja toda. É que aquilo que nós fazemos para Deus ou para Cristo tem que ser feito por causa do amor. Quer dizer, não é por causa da obrigação. Não é a obrigação de um Deus carrasco, de um Deus que está me cobrando, né? Porque muita gente, que talvez esteja vendo a gente aí, acha que Deus é assim, que Deus é aquele carrasco, né? Aquele velhão de barba branca que anda com um cipó, uma vara e dizendo para as pessoas, olha, cadê vocês? Eu vou cobrar do que vocês fizeram de errado lá atrás. Um Deus cobrador, um Deus vingativo, né? Um Deus não gracioso. Isso aí. Mas Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, a questão é sobre amor. O que você faz para mim, se você vai apacentar os meus cordeirinhos, que você apacente por amor, porque você me ama. Não é porque você é obrigado
a fazer isso, né? Eu acho esse texto sensacional para a gente explicar esse amor gracioso que pode nos ajudar a vencer o ativismo. O ativismo mecânico, sem vida, religioso, não é isso? É porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer no reino não pode ser peso. Dica importante aí, hein, gente? Não pode Não ser pode peso. ser peso. Se você hoje está com peso religioso aí nas suas costas, entrega esse negócio, larga isso, porque Isso aí. você vai perder a ideia da graça, né, pastor? Não pode ser peso. Precisa ser algo prazeroso. Paulo, para mim, foi o que melhor definiu o que é ser igreja, né? Definiu a igreja como um corpo. E todo membro do corpo ele tem a sua função. Nenhum mais e nenhum menos, né? Nós, às vezes, que queremos colocar um melhor do que o outro, mas todo membro do nosso corpo, ele tem a sua parcela de importância. Ele é importante Certo. dentro desse contexto. Então, se eu vou servir, se eu fui alcançado pela graça, eu entendi o propósito, então eu vou servir no ministério X, Y, Z, ou A, B ou C, no contexto da igreja, que seja por amor. Se é servir o café, que seja o melhor café. Correto? Se é pregar, que seja a melhor mensagem. Se é ser o professor da escola bíblica, que seja o melhor professor, que seja aquele que vai se dedicar ao máximo, porque é amor, é prazer, é zelo, é privilégio poder estar ali. Eu costumo dizer que Deus ele é tão generoso que ele divide com a gente esse privilégio que é de impactar vidas. Nós não mudamos as pessoas, mas nós podemos ser instrumento na vida de pessoas. Agora, isso é onde? No amor, no privilégio, no prazer que a gente precisa ter. Então, assim, vamos nos encontrar para cultuar com alegria, com amor, vamos servir que seja Não com por amor. obrigação. Não. Tudo que a gente faz por obrigação é ruim. É ruim, né? Tudo que a gente faz por obrigação é ruim. Eu lembro quando minha mãe mandava fazer... Até hoje eu tenho esse trauma, né, pastor? Minha mãe mandava fazer mandado, ela fala até hoje, você não gosta de fazer mandado? Eu falei, lógico, eu tinha que ir na rua toda hora, eu era obrigado aí. Eu ia. Olha a dica. Eu ia, fazia, cumpria a minha obrigação. Porque eu sabia que se eu não fosse, eu, né? Acho que e a coisa ia ficar estreita para você. O couro estalava, né? E aí eu tinha a obrigação de ir, mas eu não ia. Medo, né? Fazia por medo, né? Eu não ia por prazer. Correto? Eu não ia com alegria. Faz essa aplicação na nossa vida verdade, com Deus. Verdade, né? verdade. A gente precisa fazer por prazer, porque a gente ama, porque nós somos alcançados. Então eu faço aquilo ali com alegria, com amor, com dedicação. E isso traz alegria, isso traz prazer. As pessoas veem isso nos nossos olhos. Então precisa ser dessa forma. Pastorzão, tem muita gente aí se relacionando com Deus nas igrejas por medo. Tá? Tem gente que dá o dízimo porque tem medo de Malaquias 3, 9 e 10. Tem gente que vai na reunião de oração porque tem medo, né? Tem medo do peso. Tem gente que frequenta campanhas, que vão aí, campanhas e mais campanhas, porque tem medo e não tem prazer. Pastorzão, agora nosso tempo está indo embora. Esse papo maravilhoso, uma alegria ter o senhor aqui. E eu queria finalizar essa nossa conversa pedindo para você aí 3 dicas rápidas de como viver pela graça. Como é que eu vou orientar o irmão lá da igreja, as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem viver pela graça? Vá até Jesus.
do jeito que você está. Esse é um ponto importantíssimo. Ótimo. Beleza? Anotou aí, galera? Vá até Jesus do jeito que você está, hein? Do jeito que está. Não fique querendo melhorar, porque tem gente que quer melhorar primeiro para depois ir. É isso aí. Vá do jeito que você está. Joia. Deixe de ser menos religioso. Procure relacionar mais com Deus, né? O nosso princípio fundamental é o nosso relacionamento com o Senhor. Seja mais relacional com o Senhor. Como o senhor mesmo mencionou, Deus não é aquele homão barbudo, feioso, bravo. Ele é aquele pai. Cobrador. Ele é aquele pai da parábola do pródigo, né? Que coloca no colo. Que vai e abraça, corre em direção. Que dá carinho, que tá próximo, né? Aquela parábola... Né? Aquela parábola é fantástica. Ali, Deus é essa pessoa, né? Uhum. Deus é essa pessoa. E ame. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a você mesmo. E procure servir. Seja onde você estiver, né? Na sua igreja local, sirva com prazer. Sem medo de Deus. Sem medo do Senhor. Sirva com prazer, sirva com alegria. Às vezes, pastor, as pessoas servem com medo dos líderes religiosos. Não, eu estou fazendo isso aqui porque se eu não fizer, o pastor vai ficar chateado comigo. Ela não faz por amizade, por carinho, por afetividade, por um chamado. Ela faz por uma obrigação. Eu vejo algumas pessoas assim carregando pesos assombrosos sobre os ombros quando elas estão fazendo alguma coisa na igreja. Ô, pastorzão, muito obrigado por essa palavra. E aí eu quero deixar aí, finalmente aí, sua palavra final aí para estimular e animar nossos queridos aí a compartilharem esse podcast. Eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a você, pastor, pelo convite. Para mim foi um privilégio poder estar aqui e conversar sobre aquilo que a gente vive, né? Sobre aquilo que a gente ama fazer, sobre Deus, sobre teologia, sobre Jesus, sobre graça, sobre religião. Eu penso que esse tipo de conversa precisa ser mais divulgado, né? Mais abordado. E aí você que está participando, ajude a compartilhar. Com certeza isso vai servir para abençoar alguém, abençoar vidas e abençoar pessoas. E a minha oração é que Deus continue a derramar a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família e sobre os nossos lares. Né? Fica aí a nossa palavra de gratidão. Valeu, Luciano. Muito obrigado, queridão. Que Deus te guarde. Gente, compartilha esse podcast, muito ensinamento, muita teologia prática. Não se esqueça, TPM, Teologia Prática e Mentoria. Deus te abençoe e até o próximo. Valeu? Grande abraço. Até mais, gente.